Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para maiores informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Gravado por Ben-Hur. A Formiga e a Mosca, de Esopo. Entre a mosca e formiga houve grande altercação sobre pontos de honra. Dizia a mosca: eu sou nobre, vivo livre, ando por onde quero, como viandas preciosas e assento-me à mesa com o rei. E dou beijo nas mais formosas damas. Tu, malaventurada, sempre andas trabalhando. Respondeu a formiga: tu és douda ociosa. Se pousas uma vez em prato de bom manjar, 1000 vezes comes sujidades e imundícias aborrecidas de todos. Se te pões no rosto da dama ou à mesa com o rei, não é por sua vontade, senão porque tu és enfadonha e importuna. Moralidade. Desta fábula aprendamos o pouco que valem homens ociosos e importunos como moscas, que se gabam difamando mulheres e pessoas honradas, e contam feitos que nunca lhes aconteceram, desprezando os que, como formigas, vivem de sua indústria, mas quando vem a ocasião, não fazem nada e ficam afrontados e tidos por cobardes. A rã e o touro, de Esopo. Andava um grande touro passeando no longo da água, e vendo-o a rã tão grande, tocada de inveja, começou de comer e inchar-se com o vento. E perguntava às outras se era já tão grande. Respondem elas que não. Torna a rã segunda vez e põe mais força por inchar. E desenganada do muito que lhe faltava para igualar o touro, terceira vez inchou tão rijamente que veio a arrebentar com cobiça de ser grande. Moralidade. Marcial, em um epigrama contra o Talício, moraliza esta fábula, entendendo pela rã o ambicioso que, desejando igualar-se com o rico no trato e despesa, gasta o que tem e o que não tem, e chega a consumir-se, até que rebenta em muitas dívidas que dão, como ele, no hospital. Fiquem logo avisados aqueles que são rãs na posse, não queiram despender como touros, porque não rebentem como esta, de que tratou esta fábula. O cavalo e o leão, de Esopo. Viu o leão andar comendo o cavalo em um outeiro, e cuidando em que maneira faria que ele esperasse para o matar, chegou-se com palavras de amigo, dizendo que era médico, se queria que o curasse. O cavalo, que o conheceu e entendeu, disse com dissimulação: em verdade vens, amigo, a bom tempo, que tenho neste pé um estrepe de que estou maltratado. Chegou-se o leão a ver-lhe o pé, e o cavalo levantou e lhe o assentou nas queixadas, em modo que ficou embaraçado, e tornando em si, vendo era ido o cavalo, disse: por certo que fez bem em me ferir e ir-se, pois eu queria comê-lo e não curá-lo. Moralidade. Os que querem roubar e enganar outros, professando ofícios que nunca aprenderam, muitas vezes lhes sucede ficarem escalavrados como este leão, e nunca escapam das afrontas e injúrias graves, porque querem vender o que não sabem, o que tudo são espécies de furtar. As aves e o morcego, de Esopo. Havia guerra travada entre as aves e outros animais, que, como eram fortes, andavam as aves maltratadas e vencidas. Temeroso disto, o morcego passou-se do bando contrário e voava por cima dos animais de 4 pés, posto já de sua parte. Sobreveio a águia em favor das aves e alcançaram vitória. E tomando o morcego em castigo de traição, lhe mandaram que andasse sempre pelado e às escuras. Moralidade. Esta fábula fala com os soldados que não desamparem seus capitães, com os amigos que não deixem a amizade em tempo de trabalhar, que os que assim o fazem igualmente são tidos pouco de amigos e muito de inimigos,
infamam-se de traidores e ninguém mais se fia deles. O cavalo e o asno, de Esopo. Indo o cavalo com jaezes ricos de seda e ouro, de muito preço, encontrou no caminho um asno carregado e disse-lhe com muita soberba: Animal descomedido, por que não me dás lugar e te desvias para que eu passe? Calou e sofreu o pobre asno. Mas daí a poucos dias emmanqueceu o cavalo e puseram-o de albarda para servir. Acertou o asno de o achar carregado de esterco e disse-lhe: Que vai, irmão? Onde está a vossa soberba? Por que não mandais agora que me arrede como fazíeis em outro tempo? Moralidade. Ninguém despreze os pequenos e pobres por se ver farto e vestido, ou com honra e ofícios, porque se mudam as venturas e estados, e a soberba passada não serve mais que de vergonha e injúria presente. O falcão e o rouxinol, de Esopo. O falcão uma manhã se apossou do ninho onde o rouxinol tinha seus filhos e quis matá-los. Começou o rouxinol com muita brandura a rogar-lhe que não os matasse e que os serviria. Disse o falcão que era contente se cantasse de modo que satisfizesse. Começou o triste rouxinol a cantar muito sentido e suave. Porém o falcão, mostrando-se descontente da música, começou a comê-los. Chega nisto por detrás um caçador e lança ao falcão um laço em que o prendeu e o levou a rasto, e o rouxinol ficou livre. Moralidade. Por este falcão se significam os tiranos e desalmados, que por nenhumas razões, ainda que muito justificadas, desistem de agravar aos que podem pouco. Mas neste entremeio chega a justiça divina, que os caça no laço da morte e os lança no inferno. E muitas vezes, para a consolação dos bons, os aflige nessa vida, visivelmente com pena temporal. As árvores e o machado, de Esopo. Um machado de aço bem forjado, faltando-lhe o cabo, sem ele não podia cortar. Disseram as árvores ao zambujeiro que lhe desse o cabo. E como o machado esteve encavado, um homem com ele começou a fazer madeira e destruir o arvoredo. Disse então o sobreiro ao freixo: Nós temos a culpa que demos cabo ao machado para nosso mal, porque a não lhe o darmos, seguras pudéramos estar dele. Moralidade. Quem vir seu contrário inabilitado para fazer mal, não o habilite nem lhe dê armas, se o vir desarmado. Virtude é perdoar ao inimigo, mas parvo é quem, além de lhe perdoar, o favorece tanto que depois possa, com pouca ajuda, matá-lo. Os membros e o corpo, de Esopo. As mãos e os pés se queixavam dos outros membros, dizendo que eles toda a vida trabalhavam e traziam o corpo às costas. E tudo redundava em proveito do estômago, que comia sem trabalho. Portanto, que se determinasse a buscar sua vida, que eles não haviam de dar-lhe de comer. Por muito que o estômago lhes rogou, não quiseram tomar outra determinação e assim começaram a negar-lhe a comida. Ele enfraqueceu. Mas como juntamente enfraquecessem também os pés e mãos, tornaram depressa a querer alimentá-lo. Mas como já a fraqueza fosse muita, nada lhes valeu, e morreram todos juntamente. Moralidade. Todos somos membros em uma república, e todos necessários uns aos outros. Soldados e trabalhadores são mãos e pés, o rei, cabeça, os ricos, estômago. Se disser o lavrador que não quer trabalhar, para que o outro coma, ele há de ser o primeiro que há de padecer fome. Se os soldados não defenderem a pátria, o rei não governar, os ricos não distribuírem o que ajuntaram dantes, e cada membro se apartar, morrerão todos e morrerá o corpo místico da república.
A águia e a corexa, de Esopo. A águia tomou nas unhas um cágado para cevar-se, e trazendo-o pelo ar e dando-lhe picadas, não podia matá-lo, porque estava muito recolhido em sua concha. Embravecia-se muito com isto a águia, sem lhe prestar, quando chega a corexa e diz: a caça que tomastes é em extremo boa, mas não podereis gozar dela senão por manha. Disse a águia que lhe ensinasse a manha, e partiria com ela da caça. A corexa o fez, dizendo: subi-vos sobre as nuvens, e de lá deixai cair o cágado sobre alguma laje. Quebrará a concha, e ficar-nos-á a carne descoberta. A águia o fez. E sucedendo como queriam, comeram ambas da caça. Moralidade. Na guerra e em todo negócio, tanto vale a indústria e mais que a força, que negócios muito árduos se acabam por manha, e a força sem ela vale pouco, ou nada. Isto quiseram mostrar os poetas na companhia e amizade do sábio Ulisses com o valente Diomedes, porque valência sem manha, poucas ou nenhuma vez dá fruto proveitoso a seu dono, e um conselho bom acaba mais que muitos maus. A raposa e o corvo, de Esopo. O corvo apanhou um queijo e com ele fugindo se pousou sobre uma árvore. Viu a raposa e desejou de lhe comer o seu queijo. E pondo-se ao pé da árvore começou a dizer ao corvo: por certo que és formoso e gentilhomem, e poucos pássaros há que te ganhem. Tu és bem disposto e muito galante. Se acertaras de saber cantar, nenhuma ave se comparará contigo. Soberbo o corvo destes gabos, e desejando de lhe parecer bem, levanta o pescoço para cantar. Porém, abrindo a boca, caiu-lhe o queijo. A raposa o tomou e foi-se, ficando o corvo faminto e corrido da sua própria ignorância. Moralidade. Os que se desvanecem com palavras lisonjeiras, como eram as desta raposa, não é muito fazerem maiores desatinos do que o corvo fez. Quem, sem ter partes, vê louvar-se, entenda que não são louvores, senão laços que lhe armam para o enganarem. Porque palavras brandas sempre são suspeitosas, e quanto melhor se aceitam, tanto ficam prejudicando mais. São cevadouro que faz o caçador para nos tomar nele, e por meio desse engodo vem a alcançar de nós o que desejava. O leão e os outros animais, de Esopo. Estava um leão doente e fraco de velho, e vindo um porco montês que lhe lembrou ser maltratado dele no outro tempo, deu-lhe uma forte trombada e passou. Veio um touro, escornou-o, e outros muitos animais, por se vingarem, o maltratavam. Por derradeiro, veio um asno, e deu-lhe 2 coices com que lhe derrubou as queixadas. Chorava o leão, dizendo: tempo sei eu que todos estes só de meu bramido tremiam, e nenhum havia tão forte que não fugisse de se encontrar comigo. Agora que me veem fraco, todos querem vingar-se, e não há quem não se me atreva. Moralidade. Os que estão introduzidos em cargos e ofícios grandes não agravem outros, e receiem o que a este leão sucedeu, porque quando seu poder enfraquecer e deixarem o ofício, também qualquer pobre poderá vingar-se deles, e metê-los em afronta, ou por obra, ou por palavra. Gravado por Fernando Miramontes. O lobo e o cabrito, de Esopo. Uma cabra, indo pastar ao campo, deixou o filho em casa e mandou-lhe que não abrisse ao urso nem lobo que ali viesse, porque morreria. Ida ela, veio um lobo, e fingindo a voz de cabra, começou a afagar o cabrito, dizendo que lhe abrisse, que era sua mãe. Ouvindo isto o cabrito, chegou à porta, e por uma fenda olhou e viu o lobo. E sem outra resposta, virou as costas e recolheu-se em casa. O lobo foi-se, e ele ficou salvo. Moralidade. Filhos obedientes a seus pais, tudo lhes sucede bem. Esta fábula nos avisa que guardemos sempre esta obediência, e também que não nos fiemos em palavras brandas, porque quem a pura força não se atreve a dar-nos,
quanto mais peçonha traz no coração, tanto mais mel mostra a língua. Que a peçonha não se dá senão nos manjares mais saborosos. O cervo, o lobo e a ovelha, de Esopo. Demandava o cervo à ovelha falsamente certo trigo, que dizia haver-lhe emprestado. A ovelha pudera negar-lhe, mas receou, porque estava um lobo de companhia conviado, e assim, com dissimulação, lhe disse: rogo-te, por tua vida, que esperes alguns dias, e então averiguaremos nossas contas, que eu te pagarei quanto te dever. Foi contente o cervo. Porém, tanto que ambos se encontraram sem o lobo estar presente, a ovelha o desenganou, que nem lhe devia trigo, nem lhe o havia de pagar. Moralidade. Contem esta fábula um aviso proveitoso, que pode servir-nos quando alguém porfia contra nós em presença de nossos inimigos, que então é prudência dilatar a vida, até nos vermos em tempo que possamos livremente defender nossa opinião, como fez aqui a ovelha, sem temor de lobos inimigos roazes. A cegonha e a raposa, de Esopo. Sendo amiga a cegonha com a raposa convidou um dia a jantar. Chegado o tempo, preparou a raposa ardilosa uma comida líquida, manjar como papas, e a estendeu por uma lousa, e importunava a cegonha a que comesse. Mas como ela picava na lousa, quebrava o bico, e nada tomava nele, com que se foi faminta para o ninho. Mas por se vingar, convidou a raposa outra vez, e lançou o manjar em uma almotolia, donde comia com o bico e pescoço comprido. E a raposa, não podendo meter o focinho, se tornou para sua casa corrida e muito morta de fome. Moralidade. É gosto enganar ao enganador, e zombar de quem quer zombar de nós, e obrigação dos que zombam e escarnecem sofrerem bem zombarias leves e tomarem-as em graça. A gralha e os pavões, de Esopo. Fez-se a gralha bizarra e louca, vestindo-se de penas de pavões que pediam emprestadas, e desprezando as outras gralhas, andava com os pavões de mistura. Porém eles lhe pediram as suas penas, e começando a depená-la, todos lhe levavam penas e carne no bico. Depois, querendo chegar-se às outras, ainda que com temor e vergonha, diziam-lhe elas: quanto te valera mais contentar-te com o que te deu a natureza, que querer mudar de estado, para vires a esta em que estás, pelada, ferida e vergonhosa. Moralidade. Quem faz casa e toma fausto com rendas alheias, ou fazenda emprestada, tem o sucesso desta gralha. Chega-se o tempo da paga, vêm os acredores, tomam-lhe as alfaias com que se honrava, e se não bastam, dão com ele na cadeia, donde sai pelado e vergonhoso. O bugio, o lobo e a raposa, de Esopo. Querelou o lobo da raposa, dizendo que fizeram furto. Era o juiz do bugio, e a raposa negou fortemente, disputando ambos diante do juiz. E cada um descobriu quantas maldades sabia do outro. Depois do bugio os ouvir, pronunciou a sentença, dizendo que o lobo não provara bem ser-lhe feito furto, mas que ele entendera que a raposa tinha furtado alguma cousa. Portanto, condenava a ambos que ficassem entre si sempre desavindos e suspeitosos. Moralidade. Natural é maliciosos e mentirosos cuidarem que não há homem que seja bom nem verdadeiro, e por estas suspeitas condenarem quantos conhecem e não conhecem. Também mostra essa fábula que os juízes que para condenar se regem não pela prova, senão por suspeitas. Tem saber de bugio que tudo sabe para mal e não para bem. A faia e a cananoura, de Esopo. A faia alta e direita não queria dobrar-se ao vento. Antes, vendo a cananoura, que se maniava facilmente, aconselhava que estivesse sem dobrar-se. Respondeu a cananoura: tu podes resistir, eu não, que não tenho raízes compridas, nem sou forte como tu és. Dizendo isto, veio um pé de vento com braveza,
que arrancou a faia com raízes e tudo, mas a cananoura, que se dobrou, ficou em pé. Moralidade. Mostra bem esta fábula quão sujeitos estão a desastres os soberbos e os que a ninguém querem dobrar-se, e, por outra parte, que segura é a humildade. Porque os que sofrem com discrição e obedecem aos tempos, ainda que pareçam cananouras fracas, permanecem mais que os soberbos. Gravado por Márcio Zamboni. Os Carneiros e o Carniceiro, de Esopo. Estando juntos uns carneiros, entrou o carniceiro. Eles não se alvoroçaram, nem fizeram caso disso. Tomou o carniceiro um e logo o matou, e nem com ver o sangue temeram os outros. Foi por diante, e matou-os a todos, um a um, até o derradeiro que, vendo-se maniatado, disse: Por certo, com razão padecemos, pois vendo nosso mal, não quisemos entendê-lo. No princípio, as marradas nos poderíamos defender, vendo que nos matavam. Então, não quisemos. Agora, eu só não posso, e assim, acabamos todos. Moralidade. Diz o provérbio português que, quando ordenem as barbas de teu vizinho, lance as tuas de molho. Quem nos perigos alheios não se avisa, não é avisado. Que males alheios bem notados são doutrina proveitosa para o prudente. Mas quem o é, tão pouco que se deixa ir pelo caminho por onde vê que se perdem todos, este tal se perderá por sua culpa e morrerá como carneiro. O lobo e o asno doente, de Esopo. Estava um asno mal disposto e foi o lobo visitá-lo, fazendo-se muito amigo. Tomou-lhe o pulso, correu-lhe a mão pelo rosto e disse que queria curá-lo. Estava um asno quedo, bem desejoso de se ver a 100 léguas do lobo, o qual lhe apalpava os membros todos. Perguntou-lhe onde doía e apalpava-o e arrepelava-o tanto que disse o asno: Onde quer que me pões a mão, logo aí me dói, mas rogo-te que te vás, e não me cures que, ido tu, sararei logo. Moralidade. Nunca são os maus tão peçonhentos como quando encobrem a peçonha debaixo de mostras de amor. Porque, enfim, sempre o lobo é mau, mas quando afaga é pior. E mostras de piedade no homem cruel são laços que arma para destruir o asno, que se fia dele. A pulga e o camelo, de Esopo. Pôs-se uma pulga sobre um camelo carregado, e deixou-se ir sobre a carga uma jornada, no fim da qual saltou abaixo e, sacudindo-se, disse: Folgo em verdade de me descer, porque tinha dó de ti, agora irás leve e com pouca carga. O camelo se riu desse cumprimento e respondeu: Nunca senti se te levava em cima, nem tu podes carregar-me nem aliviar-me, que não tens peso para isso. A carga que eu levo é seu cinto, tu não tens peso para te sentirem. Moralidade. Homens a leve como pulgas, que por se mostrarem de muita importância e privados de senhores, não fazem senão entrar e sair em suas casas, e tomam a mão a outros que vão como camelos, carregados de negócios. Somente por meterem em cabeça quem sabe pouco deles, que são tidos em conta, ou que prestam para alguma coisa. O caçador e as aves, de Esopo. Consertava um pobre caçador as varas de visco, e as aves olhando estavam cantando à sombra das árvores, engabando-o de benfeitor e primoroso. Um pássaro já experimentado disse aos outros: Fujamos logo todos, porque este que vedes não quer mais que enviscar-nos e prender-nos. Andemos pelo ar até ver o que acontece a outrem, porque este, e todos como ele, quando de nós houverem as mãos, ou lhes torcem o pescoço, ou lhe o cortam, e mortos ou presos, nos metem em sua taleiga. Moralidade. Semelhantes são a essas aves os que não conhecem o seu mal, senão quando caem nele. Mas o pássaro velho significa qualquer homem sisudo de experiência, cujo conselho bem recebido muitas vezes livrou muita gente da morte, e cidades ou províncias inteiras de total destruição. O cervo e o cavalo, de Esopo. Pelejaram algumas vezes sobre o pasto o cervo e o bom cavalo, e porque o veado com os cornos sempre fez fugir o cavalo, foi-se a um homem e disse-lhe: Põe-me um freio e uma sela e sobe sobre mim, e matarás um veado que aqui anda. Fê-lo homem assim, e morto o veado, quis o cavalo que se apeasse. Mas o homem acolheu-se à posse, e o cavalo ficou sempre sujeito ao freio e sela, e a andar de baixo. Moralidade.
Essa fábula traz Horácio no primeiro livro das Epístolas e declara, entendendo pelo cavalo, aquele que, por comer ou levar vantagem a outro, aceita servir a alguém, porque ficará sempre servo, por não se contentar com o que lhe bastava. O buitre e mais pássaros, de Esopo. O buitre convidou a banquete todas as outras aves, dizendo que queria solenizar o seu Natal. Vieram muitas delas, e recolhendo-as todas em um aposento, depois que foram horas de cear, como todas estivessem assentadas esperando, vem o buitre, cerra as portas e começa a matá-las uma a uma. Todas com medo alvoejam, por não haver alguma que se atrevesse com ele. E, enfim, ele sem piedade as matou, porque para isso que as convidou, ou ao menos para as pilhar. Moralidade. Quando os ricos e poderosos fazem aos pequenos mais honra do que costumam, os convidam com uma mercê de boca ou com uma cadeira grande fora do costume, por averiguado tenham que ou sairão mortos ou pelados, porque os tais ordinariamente não estimam os outros, senão para o seu proveito, para se servirem das pessoas ou das fazendas. A nora e a sogra, de Esopo. Uma mulher casada que tinha sogra estava muito mal com ela, e uma a outra se tinham má vontade. Acertaram de mandar a esta mulher certas coisas de doce, entre as quais vinha uma mulher feita de espécie. E disse quem as trazia que aquela era a figura de sua sogra. Ela partiu uma migalha, que meteu na boca e, tornando-a a cuspir, disse: "Basta que é sogra, que até de açúcar amarga." Moralidade. Além de mostrar esta fábula uma coisa tão ordinária como é o ódio entre noras e sogras, também nos ensina quão uma coisa é o ódio, e quanto para fugir, pois faz que o açúcar pareça fel, como se vê muitas vezes. Quando a boa obra que um inimigo faz a outro, ele a não quer aceitar, antes a despreza e tem por má. O asno e a cobra, de Esopo. Pediram os homens a Júpiter, em paga de um serviço, que nunca envelhecessem, o que ele concedeu. Tomou a mocidade e pô-la sobre um asno, e mandou que a levasse aos homens. Indo o asno seu caminho, chega a um ribeiro com sede. Estava nele uma cobra, e disse que não deixaria beber daquela água, se não lhe desse o que levava às costas. O asno, que não sabia o preço, lhe deu a mocidade pela água, pelo que os homens ficaram envelhecendo e as cobras renovando-se a cada ano. Moralidade. Mostra essa fábula que as coisas de importância não se cometem a homens parvos, porque qualquer manhosa cobra, com qualquer coisa, os vence, e faz que descubram o segredo alheio, ou desbaratem os negócios que lhes são cometidos, cujo peso e importância não entendem. O corvo e o escorpião, de Esopo. Saiu da sua toca um escorpião, e o corvo que o viu abateu-se à terra e o levou nas unhas. Depois de voar um espaço, para comer o que caçara, pousou no chão, mas o escorpião picou o corvo, de maneira que caiu morto, e ele foi livre em paz. Moralidade. Este corvo significa os que, como diz o adágio, vão buscar lã e tornam tosqueados. Assim acontece muitas vezes que, quem arma a trampa, esse cai nela, e o que ordena a traição morre em poder de traidores. O ladrão e o anjo, de Esopo. Dormia um ladrão ao longo de uma parede, e viu entre sonhos um anjo que o acordava, dizendo: "Levanta-te e guarda-te daqui." Acordou o ladrão e, apartando-se da parede, viu-a vir de súbito ao chão. Ficou deste acontecimento muito alegre e soberbo, crendo que por sua virtude o guardara Deus. Mas, tornando a dormir, tornou a ver o anjo, que lhe dizia: "Não te ensoberbeças, que se ontem te guardei, foi porque não era aquela tua morte, senão a da forca para que estás guardado." Moralidade. Na forca do inferno vão aparar os que, das mercês que Deus lhes faz, tomam ocasião de o ofender e serem mais soberbos. Esta fábula nos avisa e ensina que a muitos favorece a fortuna por seu mal. Muitos vivem que lhes fora melhor morrer. Pelo que um filósofo, escapando de uma casa que se arruinou e matou muita gente, diz com humildade: "Ó ventura, para que ocasião me terás guardado?" A bicha e o cabrito, de Esopo. Andava pastando uma cabra com um filho após si, e pisou uma bicha acaso com os pés. Ela, assanhada, levantando-se um pouco, picou a cabra em uma teta. Mas como o filho logo viesse a mamar, e chupasse com o leite a peçonha da bicha, salvou a mãe e ele morreu. Moralidade.
Mostra-se nessa fábula o que acontece muitas vezes nessa vida: pagar o justo pelo pecador, como aqui pagou o filho pela mãe. E muitos filhos são temporalmente castigados pelos pecados dos pais. Antes do mundo é tão contrário aos justos que, como o poeta diz, mata as pombas e cria os corvos. Quer dizer, sustenta os maus e persegue os inocentes. A Raposa e o Leão, de Esopo. Tinha a raposa sua cova bem fechada, e estava dentro gemendo, porque estava enferma. Chegou à porta um leão, e perguntou-lhe como estava, e que lhe abrisse, porque a queria lamber, que tinha virtude na língua, e ele, lambendo-a, logo havia de sarar. Respondeu a raposa de dentro: Não posso abrir, nem quero. Creio que tem virtude a tua língua, porém, é tão má vizinhança, a dos dentes, que lhe tenho grande medo, e, portanto, quero antes sofrer-me com meu mal. Moralidade. Avisa-nos esta raposa que quando nos oferecem alguma boa obra, notemos as circunstâncias dela, que às vezes são tais que custam mais do que vale a obra pia. Para ler esta história, acesse www.poeteiro.com.